Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema que está um tanto escasso nos púlpitos de algumas igrejas, mas Deus colocou esta manhã no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus colocou em meu coração. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diga comigo: porque o tempo está próximo. Mais forte: porque o tempo está próximo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nesta noite estamos diante mais uma vez da Tua santa e amada igreja. Estamos diante, ó Pai querido, da Tua noiva que o Senhor comprou com Teu sangue vertido na cruz do Calvário. E a Tua palavra nos garante que um dia o Senhor voltará para buscar esta igreja, lavada e remida no Teu sangue. Isso que nós fazemos aqui, ó Pai, é um ensaio de tudo aquilo que iremos, ó Pai querido, fazer no céu. Senhor, se hoje nós pregamos, ó Pai querido, para que nós possamos estar alerta e vigilante para o dia encontrar contigo nos ares. Mas no céu não haverá mais pregação, porque estaremos salvos. Estaremos livres do pecado, da ira e da condenação. Então lá iremos somente louvar e bendizer o Teu nome. Mas para que isso aconteça, nós temos, ó Pai, que continuar pregando o céu. E nós almejamos, Senhor, o céu. Nós precisamos do céu. Senhor, fala conosco esta noite. Toca, Senhor, o coração dos Teus filhos que estão aqui, o coração dos Teus filhos que nos assistem, para que possamos, Senhor meu Deus, meu Pai, crescer, Senhor, em Ti, crescer em graça e conhecimento, para que um dia possamos encontrar contigo no céu. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta. Você não precisa responder. A igreja não precisa. Você crê na vinda iminente de Jesus? Você que está nos assistindo, você crê na vinda iminente de Cristo? Vou fazer uma outra pergunta para a igreja. Você almeja o céu? Você que está nos assistindo, você almeja, você anela o céu? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque infelizmente, irmãos, existem muitos crentes, muitas pessoas que já não creem mais na vinda de Jesus. Pastor, o que você está falando é um absurdo. Não, não é um absurdo. Muitos levam a vida cristã de uma maneira que não parece mais crer na vinda de Jesus. Muitos buscam tanto as coisas desta terra, muitos buscam tanto as coisas materiais desta terra, que já não parecem mais buscar o céu. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus.
e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando eu vejo um crente que busca muito mais as coisas desta terra do que o reino de Deus, um raciocínio muito rápido, você entende que essa pessoa, ela já não almeja tanto o céu. Eu já disse uma vez aqui que um dia eu brinquei com o irmão, falei, Jesus está voltando. E ele falou assim para mim: ô pastor, primeiro eu tenho que casar e formar meus filhos. Bom, eu fiquei assustado com aquilo. E isso prova exatamente o quê? Que existe alguns crentes que não estão se importando ou não almejam o céu com a vontade que tinham que almejar. Não buscam o céu da maneira que tinham que buscar. Estes crentes, irmãos, eu estou pregando para crente, eles estão descuidados. Muitos deles estão adormecidos. Jesus vai contar uma parábola em Mateus 25, e todos os irmãos conhecem essa parábola. E essa parábola fala das 10 virgens. Tinha 5 virgens que eram prudentes, porém 5 eram loucas, eram nécias. E a Bíblia vai dizer que estas 5 que eram nécias, elas tinham azeite, mas muito pouquinho. E a Bíblia diz que o azeite delas se acabou, porque elas não buscavam o reino de Deus. E elas vão até as prudentes e procuram azeite. As prudentes dizem: não, vá procurar agora onde comprar. E os irmãos conhecem a história. E a Bíblia diz que o noivo chega, e as 5 nécias, correndo, desesperadas, voltam, batendo a porta, querendo achar o noivo. Os irmãos conhecem bem a história, eu não vou adentrar nela para não me alongar muito. As 10 eram crentes. 5 delas buscavam. As outras 5 andavam adormecidas, andavam descuidadas. Então alguns negligenciam essa busca pelo céu, outros levam a vida cristã de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas no Evangelho, Jesus vai mostrar que a sua volta será repentina. A Bíblia vai nos mostrar que a surpresa deste arrebatamento é um fator preponderante na volta de Jesus. Ou seja, nós podemos estar aqui louvando, adorando, e neste mesmo momento a trombeta tocar, os salvos escutar, e nós sermos arrebatados com Cristo nos ares. E todos vão ficar desesperados. Você já pensou esta noite se alguém daqui ficar? Eu não sei como vai ser, irmão. Eu não sei se vai rasgar esse teto aqui. Eu não sei como vai ser. Mas eu sei que nós seremos raptados. Nós seremos sugados da terra. Tem muito crente não acreditando. Mas deixa eu dizer algo que eu ouvi essa semana para os irmãos. O mundo já está pensando neste acontecimento. Se os irmãos não sabem, as companhias aéreas americanas não podem viajar 2 cristãos, um piloto e um copiloto, cristão na mesma cabine. Porque se Jesus voltar, tem que ficar o outro piloto no avião para conduzir o avião. Então as companhias americanas se preparam para isso. Se os irmãos não sabem, existe um programa desenvolvido que
programa que ele vai criar hologramas no céu. Os irmãos devem ter visto há pouco tempo atrás um barulho que saiu num país e várias pessoas de outros países escutaram aquele mesmo barulho. São testes que estão sendo feitos para quando Cristo arrebatar a igreja, eles vão aparecer com hologramas no céu. E isso eu ouvi uma reportagem completa de uma norte-americana que trabalhou na NASA e saiu de lá. E esses hologramas vão dizer que nós fomos raptados por extraterrestres. Então, enquanto muitos aqui, muitos cristãos, não estão preocupados com esta vinda iminente de Jesus, esta volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, o mundo já se prepara para este evento que após a morte de Jesus será o maior evento que acontecerá na terra. A igreja de Cristo voltará para a sua casa. A certeza da vinda de Cristo, irmãos, é a real esperança que a igreja de Cristo Jesus deve ter. Ele virá e nos levará para o céu. E nesta sua volta, existem dois grupos de pessoas. Diga comigo, dois grupos de pessoas. Vamos melhorar isso aí? Diga assim comigo, dois grupos de crente. Diga comigo, o crente que vai para o céu e o crente que vai ficar na terra. Pastor, que dura é essa palavra? Mas não sou eu quem digo. Há um grupo que vai subir para o céu, mas um grupo vai ficar na terra. Pastor, mas esse grupo que vai ficar na terra, eles não são aqueles que não aceitaram Jesus? Também. Mas crente vai ficar também, pastor? Vamos discorrer a Bíblia para a gente analisar um pouco a nossa situação. Eu quero que você saia daqui esta noite, irmãos, convicto de que você precisa buscar o céu. Abra comigo João 14:3. Hoje é culto de ensino. João 14, verso de número 3. A Bíblia vai dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia é enfática, irmãos. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja, e ele não muda, ele não falha, ele não erra, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu tenho uma notícia para você: ele está às portas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo número 3. Eu estou na introdução da mensagem. 2 Pedro, capítulo número 3, verso de número 3. Pedro vai dizer assim, ó: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. A falta de esperança, irmãos, na vinda do Senhor tem gerado dentro da igreja muitos incrédulos com relação a essa sua vida. Pastor, como isso?
vai dizer que nenhum irmão nunca falou assim para você. Mas desde que o mundo é mundo, fala que Jesus vai voltar. De vez em quando você pega uns engraçadinhos que falam isso. Realmente, irmãos. Mas o próprio Pedro, ele vai falar para nós que um dia, no mesmo capítulo, no verso número 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí em Mateus 24:12, olha o que Jesus vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que Jesus está dizendo? Que este é um sinal de que ele estará para voltar. E depois ele vai dizer que ele terá que abreviar a sua volta, porque senão ele não encontrará fé na terra. Por quê? Por causa da falta de esperança. Mateus 24, 43 a 44 vai dizer que a volta de Jesus será uma surpresa para muitos. Jesus vai dizer assim, ó: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, se algum de nós soubesse algum dia a hora que o ladrão iria entrar na nossa casa, era simples para resolver o problema. Mas ninguém sabe, o ladrão não sai falando aí que horas ele vai entrar na sua casa. Simplesmente ele resolve entrar. É o que Jesus está dizendo. Que o Filho do Homem virá numa hora que ninguém está esperando. Qual a atitude, irmãos, de muitos hoje, de muitos irmãos nos dias de hoje, com relação à vida cristã? Muitos têm ignorado, irmãos, a vinda de Jesus. São pessoas que levam a vida ao bel prazer. São pessoas que levam a vida cristã de um modo negligente. São desatentos. Não vigiam. São pessoas que são infiéis ao homem e a Deus. Eles andam segundo a carne. E por isso eles não herdarão o reino do céu. Você quer ver uma parábola que Jesus ensina? Mateus capítulo número 24, do verso 45 ao verso 51. Jesus ensinando a respeito do seu retorno, ele vai contar uma parábola sobre o servo fiel. O irmão citou hoje, né? Na consagração, irmão Mário. Sobre o servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é um mau servo? Nesta parábola que Jesus conta, preste bem atenção. Jesus vai mostrar que nesta parábola o mau servo é aquele que diz assim, ó: o meu Senhor tardará em voltar. E por pensar desta forma, Felipe, ele vai levar a vida de uma maneira totalmente inconsequente, porque ele acredita que o servo, que o Senhor dele tardará em voltar. Então ele passa a viver de um modo negligente e desatento para com as coisas do seu Senhor. Ele maltrata os seus conservos. E ele é completamente alheio à vontade do seu Senhor, porque ele acredita que o seu Senhor vai demorar para retornar. E muitos, infelizmente, irmãos, estão vivendo como este mau servo. Estão indolentes, estão dormindo, estão alheios ao que está acontecendo no mundo,
alheio à forma que Satanás vem trabalhando e vem orquestrando. Porque se Deus quer nos levar para o céu, você não se engana. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele quer levar nós para o inferno. E muitos têm andado como este servo. Mas o servo bom, a Bíblia vai dizer, Jesus vai ensinar nessa parábola: virá o Senhor daquele servo num dia que não espera a hora, e nem ele sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Ou seja, Jesus está dizendo assim, que quando esse Senhor do servo mau voltar, vai separar o servo bom do servo mau, vai jogar o servo mau para os hipócritas e separará ele, e ali o lugar onde ele vai haverá choro, pranto e ranger de dentes. Neste tempo de sinais, irmãos, evidentes da volta do Senhor, quantas pessoas têm brincado, irmãos? Quantas pessoas têm escarnecido o nome do Senhor? Quantas pessoas têm se desviado deste evangelho, se desviado desta sã doutrina, procurando prazeres que o mundo não pode dar, procurando no mundo aquilo que o mundo não pode dar, que é a salvação da alma do homem e da alma da mulher. Quantos estão se perdendo, achando que o Senhor tardará em voltar, e achando que terão mais um tempo e poderão levar a vida ao bel prazer, e quando já estiverem velhos, voltar para Jesus. Mas Jesus está dizendo: eu venho sem demora, se atente, porque eu estou voltando. E muitas pessoas brincando de ser crente, brincando de ser cristão, levam a vida totalmente desregrada com relação à palavra de Deus. Pastor, irmão, hoje é culto de domingo, Cristo volta de domingo, Cristo volta de sábado, Cristo volta de segunda, Cristo volta de terça, Cristo vai voltar, irmãos. Quantos crentes já não oram mais? Quantos crentes já não têm mais relacionamento com Deus? Quantos crentes transferem a responsabilidade da oração para outro? Eu brinquei hoje aqui, falei hoje aqui na escola bíblica dominical. Irmãos, se eu ficar doente em casa, o primeiro a orar para mim tem que ser a minha esposa. Se ela ficar doente em casa, o primeiro a orar para ela tem que ser eu. Hoje ficou na moda. O camarada lá no mundo aceita Jesus. Eu não vou dar nome aqui. Ele era do mundo artístico. Ele aceita Jesus, vem para a igreja, e ele quer continuar fazendo na igreja as mesmas práticas que ele fazia lá no mundo. E ele vai gravar CDs gospel, ele vai cantar músicas gospel, achando que está levando alguma vantagem nisso, mas não tem a vida mudada, não tem a vida transformada. E aí muitos crentes, muitos jovens olham para estes homens, para estas mulheres, se espelham nestes homens, se espelham nessas mulheres que de Deus não tem nada, e querem imitá-los. Mas coloca na sua mente uma coisa: eles estão brincando com Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, não ignorar essa vinda do Senhor, que ela pode ser a qualquer momento. E aí eu te pergunto, se Ele voltar agora, nós estamos preparados? Se Cristo retornar agora, nós estamos preparados. Deixa eu dar um conselho para você esta noite. Você que está me assistindo nesta noite,
viva com responsabilidade. Siga o exemplo do servo bom e fiel, para que se a trombeta tocar nesse instante lá no céu, a Bíblia diz que só os salvos conseguirão ouvir. Se ela tocar nesse instante no céu, você consiga ouvir o toque da trombeta soar, e você seja arrebatado, e nós todos sejamos arrebatados para ir para o nosso lar celestial. Esse é o primeiro problema dos indolentes, dos que estão dormindo, dos que estão desapercebidos. O segundo problema são daqueles que escarnecem as profecias. A palavra de Deus vai nos alertar que nos últimos dias, irmãos, haveriam homens escarnecedores. 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a sua promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Estes são os escarnecedores. Há alguns teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Cristo é uma utopia. São os que interpretam a profecia de Apocalipse como algo que já aconteceu, como algo que já passou. E isso tem levado, Rafael, pasmem, muitos cristãos a crerem nesses teólogos contemporâneos, de uma teologia totalmente desvirtuada da palavra de Deus. Mas Jesus, em Mateus, no fim do seu discurso sobre a grande tribulação, ele vai dar uma resposta para esses teólogos e para esses que escarnecem da profecia, achando que Cristo não vai voltar, porque já se passou muito tempo, e desde a época dos seus pais, isto é falado, Cristo mesmo vai ensinar. E ele vai dizer assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Noé construiu a arca por 120 anos. E por 120 anos, eu acredito que Noé ouviu muita zombaria. Eu acredito que muitos passavam por Noé e perguntavam: o que é isso aí, Noé? E quando ele dizia o que era, muitos tiravam sarro e perguntavam: o que é chuva? O que é dilúvio? Nem existe isso. Porque na época, se você não sabe, não existia chuva. Somente o orvalho molhava a terra. Não existia chuva. E Noé e a sua família construindo a arca. E Jesus vai dizer que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Muitos estarão nos bares bebendo. Muitos desviados estarão na rua andando tranquilamente. Muitos estarão vivendo a vida a bel prazer. Muitos crentes estarão ignorando esta palavra. Jesus virá, arrebatará a tua igreja e eles ficarão na terra. É difícil pregar uma mensagem do céu nos dias de hoje, porque nós queremos viver bem na terra. Muitas igrejas não pregam o céu, muitos não pregam mais o céu, porque falar no céu incomoda. Falar no céu exige algo de nós que muitas vezes nós não estamos dispostos a entregar. O que é, pastor? Renúncia. Falar do céu é falar de renúncia. Falar do céu é falar de entrega. Falar do céu é falar de santidade. Falar do céu é falar de Espírito Santo. Falar do céu é falar de manter uma vida íntegra com Cristo Jesus. Então muitos ficam incomodados. Mas não tem problema, diga assim: eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu, irmão Mário. Eu quero te ver no céu. Eu quero ver você no céu, juntamente comigo, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Qual a
atitude eu tenho que ter para ir para o céu? Em primeiro lugar, nós temos que ter uma vida irrepreensível perante a Deus. Isso é possível na igreja? Irmãos, isso é possível por causa do poder redentor e libertador que Cristo nos deu através da sua morte na cruz do Calvário. Ele nos purificou, nos lavou e nos santificou para a sua obra. A ponto de Paulo, no capítulo 5 de Tessalonicenses, exortar os crentes a serem irrepreensíveis. Paulo vai dizer assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não somente o meu corpo físico e visível deve estar conservado e puro, mas também o meu corpo invisível, que é a minha alma, o meu sentimento e os meus pensamentos. Há muitos irmãos que estão na igreja há tanto tempo, mas são como sepulcros caiados, até viçoso por fora. Você olha assim e fala, que crente, mas por dentro, irmãos, está totalmente corrompido, a sua alma e o seu espírito. São pessoas arrogantes, são pessoas invejosas, são pessoas egoístas, são pessoas que não amam os próximos, são pessoas amarguradas que destilam veneno por onde passam e por onde andam, porque não receberam ainda não se entregaram totalmente. Eu quero dizer para você esta noite que está aqui, em nome de Jesus, há poder no sangue libertador de Cristo Jesus. Se há alguma raiz de amargura, se há alguma raiz de problema, se há alguma raiz de orgulho, se há alguma raiz, tire esta noite para que Cristo possa salvar a sua alma. É difícil você ver um crente confessar que é orgulhoso. Você já viu alguém falar que é? Não fala. É difícil você ver um cristão, eu preguei aqui, eu acho que uma terça-feira eu entrei nesse assunto, falar que é invejoso. É difícil você ver um crente que fala assim, eu falo mal dos outros. É culto terça-feira, irmão. É difícil você ver um crente que fala assim, eu sou uma pessoa amargurada, onde eu passo eu destilo veneno. Por quê? O problema para esse tipo de gente são sempre os outros. Eu sou assim por causa do irmão Mário, eu sou assim por causa do irmão Felipe, eu sou assim por causa do irmão Rafael. Diga assim comigo, eu preciso ter uma vida irrepreensível, porque eu quero ir para o céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, seja santo em toda a sua maneira de viver. Se você é orgulhoso, irmãos, em nome de Jesus hoje, diga, Senhor, quebra o meu orgulho em nome de Jesus, porque eu preciso ir para o céu. Naamã era orgulhoso. Olha o que Jesus fez com ele. Naamã era orgulhoso. Você olhava para Naamã, irmão, por fora ele era o general do exército. Imagine você olhar para Naamã vestido. Você batia continência para ele, ele batia a bota duro, e você saía perto dele falando, eis aí um grande homem. Mas tinha uma menininha na casa de Naamã que sabia da lepra que estava dentro dele, falava, ele é bonito por fora, mas por dentro ele é leproso. Ele é lindo por fora, mas por dentro ele é leproso. Ah, se ele conhecesse o profeta de Israel, ele seria limpo dessa lepra, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você essa noite que você precisa ser limpo, irmãos. Nós precisamos ser limpos. Aí ele vai até o profeta, e o profeta fala, vai lá no Rio Jordão.
e desce 7 vezes. Oh, na cidade de Naamã tinha rio muito mais. Eu vou mergulhar nesse esgoto aqui. É aí Naamã. Porque Naamã ele era orgulhoso. É aí Naamã, 7 vezes. Eu não sei quantas vezes você precisa mergulhar, mas nessa noite Jesus diz: mergulha que eu tenho mais para te dar. Eu quero limpar você, eu quero trabalhar em você, eu quero fazer de você uma pessoa melhor, eu quero fazer de você um crente melhor. Não adianta você ficar bravo. Fala com ele. Não tem problema. Quantas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja e não tem felicidade no andar e no viver. Sempre emburrado com todo mundo, brigado com todo mundo. De quem que é o problema, pastor? É dos outros. Diga assim: o problema está em mim. Diga: o problema está em mim. A Bíblia diz: siga a paz com todos, irmãos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No que depender de mim, eu vou seguir a paz com todos. Diga: no que depender de mim, eu vou seguir a paz com todos. Pessoas amarguradas, que os problemas já tornou raiz de amargura dentro da sua alma. Por que isso, pastor? Porque está presa nas coisas da terra. Pastor, mas em 1800 e bolinha, alguém fez algo para mim. Irmão, já passou 40 anos. Você conhece alguém assim? A pessoa já morreu, que fez algo para alguém, já morreu. Você passa no cemitério onde a pessoa está enterrada, você olha no cemitério e consegue ficar com bronca, o coração consegue chorar. Seja liberto esta noite, em nome de Jesus. Você foi chamado para viver a plenitude da alegria que está em Cristo Jesus. Que andará, bandará, estecandará. O cidadão está lá enterrado, a família já fez o enterro. Você vê uma foto e fica perdido. O coração chora em nome de Jesus. Seja liberto esta noite em nome de Jesus. Você precisa ir para o céu, irmão. Você precisa limpar o seu coração. Você precisa se limpar. Você precisa se lavar em nome de Jesus, para você ir morar no céu. Pastor, mas eu não perdoo. Não tem problema. Se você não perdoa, os seus pecados também não são perdoados. Não tem problema. É uma opção sua. Eu não perdoo, pastor, não tem problema. Mas também os seus pecados não são perdoados, irmãos. E a gente fica brincando de ser cristão, brincando de ser crente, brincando que vai para o céu. Irmão, isso daqui é coisa séria. Isso daqui é para quem se determina e toma uma decisão e fala: Senhor, eu vou te obedecer, vou seguir seus passos, porque eu quero morar contigo no céu. Uma vida irrepreensível. Onde você passou, irmão? Eu fui na igreja, tal. O que aconteceu lá? Irmão, lá se levantaram contra mim. Amém, irmão? Depois de lá, você foi aonde, irmão? Eu fui na tal. O que aconteceu lá, irmão? Se levantaram também contra mim, pastor. Meu Deus. E na outra, irmão, que você foi? Pastor, lá também se levantaram contra a minha pessoa. Toda mania de perseguição em nome de Jesus seja desfeita esta noite em nome de Jesus. Eu tinha um amigo que ele era assim, ó. Tava conversando eu e o irmão Mário aqui. Eu tava falando
do Corinthians. O Corinthians ganhou, sempre ganha. Estava falando eu e o irmão Mário aqui do Corinthians. Aí ele olhava nós conversando, e você observava ele de longe. Daí você olhava e voltava a conversar, porque você não está com nada na cabeça, irmão. Daí ele chegava, você estava falando de mim, né? Não, irmão, eu estava falando do Corinthians. Eu vi o jeito que vocês olhou para mim. Irmão, nós olhou porque você chegou. Você estava falando de mim. Irmão, e era a semana inteira. Aquele negócio, trabalhava comigo. E, viu, você não vai falar mesmo, chefe, o que você estava falando de mim? Em nome de Jesus, irmão. Você acha que você é o quê? Você acha que você é a Coca-Cola que está perdida no deserto, que todo mundo só fala de você? Em nome de Jesus, para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Se alguém estiver falando de você, deixa que Deus se justifica. Deus se justifica. Descansa o teu coração em Deus. Acalma a tua alma. Faz a obra. Vai trabalhar no reino dos céus. E deixa que Ele julgue as suas necessidades. Falar de mim, irmão, o importante é que fale. Você está falando bem ou mal? O importante é que fale. Enquanto você vai falando, nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo a obra, nós vamos crescendo e o nome de Deus vai sendo glorificado. Agora eu parar, vai saber o que estão falando de mim? Ficar emburrado? Fazer biquinho, irmão Mário? Não. Nós vamos trabalhando. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu posso confiar. E se alguém se levantar contra nós, fica tranquilo, irmão. É Deus quem te justifica. É Deus quem fala bem de você. Então descansa o teu coração. Os amigos de Jó estavam falando mal dele, não estava? Jó, você deve ter pecado. Jó, você deve ter errado. Jó, você deve ter cometido algo muito sério. E olha Deus falando para o diabo: eis aí um homem reto, íntegro, fiel, que se desvia do mal. E os amigos dele falando assim: Jó está em pecado. Ei, não se preocupe, irmãos. Se estiver falando alguma coisa de você, não deixe a amargura crescer no seu coração. Se estiverem falando mal de você e Deus estiver falando bem de você, é o que importa. O que importa é Deus falar bem de você. Se Deus falar bem de você, fica tranquilo, descansa a alma, vai embora, vai em paz, alegra o coração e mira o céu. Se quer ir para o céu, irmãos, então não tem lugar à carne. Atualmente muitos crentes, irmãos, se aproveitando da liberdade cristã, tem dado muita ocasião para a carne. Algumas igrejas andam como clubes religiosos, onde não existe compromisso com a palavra e aonde não existe santidade. É um local onde você chega como está e continua como está. Neste lugar não pode pregar um evangelho que venha de encontro e venha contra o seu caminhar. Não, este evangelho que tem que ser pregado neste lugar é um evangelho que ele se atenue com a sua forma de andar. Então ele não prega contra o pecado, ele não prega contra nada. Simplesmente ele te dá uma motivação para você seguir mais uma semana, andar mais uma semana, daqui uma semana estar lá de novo. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que quando você olha no espelho, você olha e fala: miserável homem que eu sou. Hoje o Senhor falou comigo no culto, Senhor, e eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser guiado, eu preciso ser dirigido. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então me ajuda a mudar. É o fruto do Espírito, irmãos. Cristão que não desenvolve o fruto do Espírito, ele é o mesmo crente de 1800 e bolinha. Ele não cresce, não progride. Mas nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Filhinho, antes eu te dava leitinho porque você era recém-nascido, então você precisava de leite. Mas agora você já pode comer uma comida mais sólida, que é uma comida que vai te levar para o céu. Muitas igrejas nesse afã de números não têm pregado o verdadeiro evangelho.
O invejoso entra e continua invejoso. O orgulhoso entra e continua, Rafa, orgulhoso. O beberrão entra e continua. O importante é servir, irmão. Não. O importante é a sua vida ser transformada. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era orgulhoso já não é mais. Aquele que invejava não inveja mais. Aquele que bebia não bebe mais. Que roubava não rouba mais. Porque ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O cristão que quer ir para o céu, ele dá fruto. Como crente, nós precisamos produzir bons frutos. Ou seja, o cristão que vai para o céu, ele trabalha no reino de Deus. Você olha na vida dele e você vê frutos do caminhar dele com Deus. Ele evangeliza, ele é incansável, ele não para. Ele busca levar as pessoas para o céu. Ele busca tirar as pessoas das mãos de Satanás. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Mas não precisa pregar. É aquele que quando encontra alguém na sua própria casa que está fora do caminho do Senhor, ele não sossega até levar essa pessoa para o caminho do céu. Tem pessoas que acham que vai pregar, irmão, tem que pregar fora. Não. Primeiro você prega na sua casa. Se eu perguntar aqui, quantos aqui tem familiar que não estão na igreja, que não estão no caminho do Senhor? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai levantar a mão. Todo mundo. Então você não precisa pregar lá fora. Começa na sua casa. Se você não conseguir falar de Deus para um parente seu, alguma coisa de errado tem na sua vida. E aí entra no que eu falei, que você tem que levar uma vida irrepreensível. Se você falar de Jesus para um parente seu te constranger, dá uma olhada na sua vida. Como você tem, não dá. Para ir para o céu, nós precisamos gerar bons frutos. Precisamos, irmãos, andar com fé e vigilância. Jesus exortou os discípulos para serem vigilantes. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o Senhor. Então, como nós não sabemos, irmãos, nós somos o que? Vigilantes. Tem crente que até é crente de oração, mas ele não vigia nada. Tem crente que lê a palavra, conhece a palavra, mas ele não vigia nada. Então, a vigilância e a oração, ela tem que andar de mãos dadas. Você vigia, você ora. Você ora, você vigia. Porque nós não sabemos a hora que Cristo há de voltar. Em quinto lugar, irmãos, o cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Como eu disse na parábola das 10 virgens, 5 estava com pouco azeite na botija, que representa a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Quantos cristãos que já não sentem mais nada? Quantos cristãos que já não conseguem mais orar, não conseguem dobrar o joelho? Para ele é um tédio chegar na igreja, muitas vezes tem que dobrar o joelho, ajoelhar, muitas vezes fica preocupado a hora que o pastor vai levantar, que o pastor vai parar de orar, irmão. Você precisa ser cheio do azeite de Deus sobre a sua vida. E eu costumo dizer que isso é igual crédito na conta bancária. Quanto mais você ora, mais Deus vai derramando azeite. Quanto mais você busca, mais Deus vai derramando azeite. E você vai juntando crédito no céu, crédito no céu. E quando você precisar, você tem crédito no céu. Eu não estou falando de barulho não, irmãos. Não. Eu estou falando de crente cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele crente que é quietinho, irmãos? Mas quando você chega perto dele, Guto, você sente a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você fica alegre, você fica feliz, a ponto de você dizer assim, depois de uma conversa: pena que acabou. Essa pessoa me passa algo tão bom. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Em último lugar, irmãos, para nós terminarmos, nós precisamos viver em santidade e amor. Santidade é ser separado. Eu preciso me separar do mundo. Veja bem, irmãos, eu ando no mundo, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não preciso ter o que o mundo tem. Eu não preciso andar em conformidade com o que o mundo acredita. Posso dar um exemplo para os irmãos? Eu posso entrar num bar e ter muitas pessoas fumando dentro do bar.
que vai acontecer comigo, irmãos? O cheiro do cigarro vai o quê? Impregnar em mim, não vai? Mas eu não sou fumante. O cheiro do mundo até pode impregnar em nós, mas nós não somos do mundo. Você pode até caminhar no mundo, mas você não é do mundo. Você foi chamado para ser santo. Deus te separou, Deus te escolheu, Ele te deu um sacerdócio real, e você foi chamado para ser separado para o serviço de Deus. E por último, andar em amor. O que identifica um crente, irmãos? É o que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que um cristão ele é identificado, irmãos? Pelo seu amor. Quem não ama seu irmão, João vai dizer, 1 João 2,9, não experimentou o novo nascimento e precisa novamente se converter. Nós precisamos andar em amor. E olha que coisa, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Você já foi alguém aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já se juntou numa roda para falar mal de você mesmo? Já viu alguém assim? Ele chega numa roda e ele começa a falar mal dele mesmo para todo mundo. Isso é andar o quê? Em amor. Você vê o outro passando necessidade, irmão, e não se comover com a necessidade do próximo. Nós precisamos andar em amor. E o amor é o que vai identificar nós como sendo o quê? Filhos de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus chamou 2 discípulos. Jesus chamou a Tiago e a João, né? E Jesus pega e fala para esses 2 discípulos que eles eram o quê? Boanerges, ou seja, filhos do trovão. O que vai acontecer com esse mesmo João, que é o João que escreveu o livro de Apocalipse? No final do seu ministério, ele vai ser conhecido como discípulo do amor. Foi quem mais falou em amor na Bíblia, no Novo Testamento. Este João que nós lemos. O que aconteceu na vida deste João? O João que era filho do trovão. Por que ele era filho do trovão, irmãos? Porque ele era um homem rude. Este João é aquele mesmo que, passando perto dos samaritanos, falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, nos dá autoridade para nós pedirmos para que seja mandado fogo do céu, para que consuma todo esse pessoal aí. Você acha que uma pessoa amorosa falaria isso? É esse mesmo João. Mas através do Evangelho, esse João ele vai sendo mudado, vai sendo transformado, vai sendo regenerado, vai sendo lapidado, a ponto dele dizer: amais uns aos outros, amais uns aos outros, a ser considerado discípulo do amor. Você pode ter entrado aqui, irmão, durão. Você pode ter entrado aqui com treinamento militar. Você pode ter entrado aqui da forma que você entrou. Mas se você aceitou a Cristo, e se Ele tem poder sobre a sua vida, você tem que ser mudado por este Evangelho, em nome de Jesus. Se você era bronco, hoje você não é mais, porque este Evangelho transformou a sua vida. Se você era ignorante, hoje você não é mais, porque este Evangelho implantou amor na sua vida. Implantou amor. Se Ele não implantou, irmãos, corra aos pés de Cristo.
Se você não consegue amar, irmãos, corra ao pé de Cristo. Se o seu ressentimento é maior do que o seu amor, irmãos, corra ao pé de Cristo. Porque Cristo quer salvar a sua alma. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em breve, irmãos, Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? Em cima do que foi pregado aqui esta noite. Tem pessoas que pensam que as consequências das suas escolhas, elas só determinam aqui na terra o que vão viver. Mas as consequências de nossas escolhas, elas são eternas. O compromisso, irmãos, da sua salvação não é com o pastor da igreja, não é com seu líder, não é com seu cônjuge, não é com seu pai, não é com a sua mãe. O compromisso da salvação, ele é individual. Diga assim: o compromisso é meu, é seu. E se Jesus voltar agora, nós estamos preparados? Se Jesus voltar agora para alguém que você não perdoou, como você vai fazer? Você já parou para pensar nisso? Se Jesus voltar agora para alguém que você não perdoou, o que você vai fazer? Em nome de Jesus, permita-se ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser mudados por esta palavra que transforma as nossas vidas. Porque nós precisamos ir para o céu. Você pode conquistar muita coisa nesta terra, mas você não conquista a eternidade. Você não conquista a salvação da sua alma. Eu gostaria nessa noite de fazer um apelo. Se tiver alguém aqui no nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor, e essa noite quer se reconciliar, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você estivesse. Se tiver alguém aqui nessa situação, não tenha vergonha, não tenha medo. Vergonha e medo é ir para o inferno. Jesus te trouxe esta noite aqui para liberar sobre a sua vida perdão. Se tiver alguém aqui nessa situação, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você.